Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Paulo, professor da equipe de pediatria aqui da Med Review e estou aqui para falar com vocês, dessa vez, sobre dois assuntos: obstrução de vias aéreas por corpo estranho e ingestão de corpos estranhos. Quem tem filho, sobrinho ou irmão mais novo sabe que qualquer objeto de qualquer natureza, aspecto, cheiro, consistência e cor vai ser levado à boca pela criança a qualquer momento. E isso pode desencadear quadros clínicos graves, muito comuns na prática de quem atende criança, principalmente no pronto atendimento. As informações dessa aula foram retiradas do Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria e do capítulo de suporte básico de vida da edição 2025 do PAUS da American Heart Association. Para começar, vamos falar da obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Olha só essa questão. Paciente de 10 meses, sexo masculino, engasgou com o amendoim ofertado pelo irmão mais velho. Foi prontamente levado ao hospital e apresenta muita tosse, estridor e pletora facial. Qual a prioridade nesse momento? E aí, qual que é a conduta mais correta nesse caso? Bom, vamos rever os detalhes e eu volto nela no fim dessa primeira parte da aula. Galera, obstrução de vias aéreas superiores é uma condição potencialmente fatal. As razões são variadas. Corpo estranho, que a gente vai ver agora, e etiologias que você vai ter a oportunidade de rever em outras aulas do curso, seja da equipe de pediatria, clínica ou cirurgia, como infecção, laringite ou epiglotite, anafilaxia, inalação de fumaça, trauma laringotraqueal. Especialmente no cenário de atendimento pré-hospitalar, corpo estranho é a principal etiologia de obstrução de vias aéreas em criança. Felizmente, na maior parte das vezes, os pacientes acabam conseguindo resolver o problema sozinhos ou com a ajuda de um adulto, e menos de 2% dos casos demanda a atuação de um profissional de saúde. A suspeita desse tipo de quadro geralmente acontece a partir da observação de um adulto que identifica que a criança ingeriu um corpo estranho, ou então pela história de engasgos recorrentes ou sintomas respiratórios de início súbito, sem um quadro infeccioso prévio ou exposição à fumaça ou um trauma, por exemplo. A manifestação clínica, a gravidade do quadro e o tratamento vão depender do nível de impactação do corpo estranho na via aérea. Muitas vezes, principalmente no caso de corpo estranho muito pequeno, eles acabam se alojando nos brônquios, lá nas pequenas vias aéreas. E aí, as manifestações geralmente não são imediatas. Os pacientes podem evoluir a longo prazo com tosse persistente, sibilância ou pneumonia recorrente, com imagens localizadas sempre na mesma região. Agora, nos casos de objetos maiores, com impactação ao nível da laringe ou da traqueia, a apresentação acaba dependendo do grau de obstrução. Nas obstruções totais, completas, quando a criança não consegue falar ou tossir, é comum encontrar também cianose ou palidez, hipoxemia, entrada de ar reduzida ou abolida, expressão de pânico, alteração do estado mental e expansibilidade torácica reduzida com desconforto respiratório. Por outro lado, quando a obstrução é incompleta, apesar dos sinais de esforço respiratório, eventualmente com rouquidão ou estridor, os pacientes conseguem falar e tossir e a entrada de ar é boa. Então, beleza. Reconhecido o quadro, como é que a gente vai manejar cada um deles? Bom, se a obstrução for completa, o ponto fundamental e inicial é avaliar a responsividade da criança. No paciente arresponsivo, não tem dúvida, vamos iniciar as manobras de RCP de alta qualidade. Se for possível, durante o posicionamento da via aérea, busca lá pelo corpo estranho sob visualização direta. A gente não pode fazer isso às cegas, ok? Porque a gente pode empurrar ainda mais esse corpo estranho na via aérea. Vai fazer a busca e tirar só se você estiver vendo diretamente o corpo estranho. No paciente consciente, a conduta imediata é a aplicação das manobras de desobstrução da via aérea. E aqui teve novidade no PAUS de 2025. Nas crianças menores do que 1 ano de idade, nós vamos aplicar
5 impulsos dorsais, com a criança apoiada sobre o antebraço e com a via aérea aberta, como a gente está vendo na figurinha do lado de lá. E, em seguida, ela deve ser virada de barriga para cima e são aplicadas compressões torácicas na linha intermamilar, sendo a nossa referência anatômica. Antes, essas compressões torácicas eram realizadas com a técnica de 2 dedos. Isso agora está contraindicado. Nós vamos usar a região hipotenar da mão para poder fazer essa compressão, beleza? Nas crianças de 1 até 10 anos, também teve novidade. Então, olha só, antes a orientação era de aplicar só a manobra de Heinrich, apoiando o tronco do paciente. Agora, a gente vai aplicar 5 impulsos dorsais e depois 5 compressões abdominais, com a mão fechada e fazendo um movimento de alça para trás e para cima, com o objetivo de transmitir esse aumento de pressão abdominal para o tórax e expulsar o corpo estranho. Se a obstrução for resolvida em menos de 1 minuto ou antes que o paciente fique arresponsivo, ok, suporte ventilatório, vamos estabilizar o paciente. Se isso não acontecer, a gente vai fazer laringoscopia direta para tentar encontrar o corpo estranho e remover com um fórceps de Magui ou sucção. Se não for possível resolver dessa forma e o corpo estranho está acima das cordas vocais, é preciso fazer uma cricotireotomia por agulha nos pacientes com menos de 12 anos ou cirúrgica nos pacientes maiores do que 12 anos. Uma alternativa aqui, se você não dispõe de cirurgião ou se você não sabe fazer o estabelecimento dessa via aérea cirúrgica, seria empurrar com o tubo esse corpo estranho e ele vai ficar seletivo na via aérea do paciente. Pelo menos você vai ventilar um dos lados dessa criança e vai evitar que ela fique em hipóxia e evolua para PCR, ok? Se não acontecer a desobstrução e o paciente perder a consciência, aí a gente volta lá para o começo e inicia as manobras de reanimação cardiopulmonar. Agora, se a obstrução for incompleta e o paciente está assintomático ou sintomático, mas estável, a gente tem mais tempo para investigar e planejar a conduta. Vamos iniciar fazendo radiografia do tórax e cervical, principalmente se o paciente tiver estridor e rouquidão. Sempre lembrando que tem que ser em mais de uma incidência. Se o corpo estranho não foi encontrado e a suspeita de obstrução for baixa, nós podemos observar o paciente sem intervenções imediatas. Se o objeto foi identificado, o paciente vai para broncoscopia. Aí não tem dúvida. Olha só, nesse caso aqui, nessa imagem, a gente encontrou o corpo estranho. Agora, se o raio-x tem alterações indiretas, como uma hiperinsuflação, atelectasia ou desvios do mediastino, ou se a imagem é duvidosa, como no caso de um objeto radiolúcido, e a suspeita é moderada ou alta, aí nós vamos precisar da tomografia. Olha só, essa tomografia de tórax de uma criança que aspirou um corpo estranho, que está obstruindo a via aérea com uma área de atelectasia associada. Beleza, identificou o corpo estranho no exame de imagem, bora para broncoscopia. Então, vamos voltar na questão lá do início da aula para a gente poder responder. Paciente de 10 meses, sexo masculino, engasgou com o amendoim ofertado pelo irmão mais velho. Foi prontamente levado ao hospital e apresenta muita tosse, estridor e pletora facial. Qual a prioridade nesse momento? Turma, então esse nosso paciente tem uma alta suspeita de aspiração de um corpo estranho, né? A obstrução dele é completa ou incompleta? Olha só, destacado aqui em amarelo, que ele apresenta muita tosse. Então, essa via aérea não está completamente obstruída. Idealmente, a gente realizaria exames de imagem antes de intervir, mas o autor não deu essa opção. Na verdade, ele queria saber mesmo se você conseguiria diferenciar entre uma obstrução completa e uma incompleta. A conduta sugerida na letra B, a gente só faz na obstrução completa. E a letra C, atualmente, está desatualizada para a população pediátrica, já que nós não fazemos mais apenas a manobra de Heinrich, que são as compressões abdominais de forma isolada. Elas são precedidas pelas 5 impulsões dorsais. E as ventilações com bolsa, válvula, máscara, nesse caso,
poderiam empurrar ainda mais o corpo estranho na via aérea da criança. Então, nós não vamos fazer de jeito nenhum. Então, vamos ficar aqui com a broncoscopia, letra A, que vai ser capaz de identificar e remover esse corpo estranho. Vai ser propedêutica e terapêutica ao mesmo tempo. Bom, depois dessa revisão sobre os corpos estranhos obstruindo a via aérea, vamos falar das situações em que eles são ingeridos, indo para o trato gastrointestinal. Bora lá, vamos ver uma questãozinha aqui. Olha só. Menina de 18 meses é levada ao atendimento de urgência. Mãe relata que há 30 minutos criança estava brincando em casa sem supervisão quando a escutou tossir e chorar subitamente. Iniciou cialorreia logo a seguir. Nega febre, sintomas gripais ou vômitos. Na entrada, a criança se encontrava pouco chorosa, mantendo cialorreia eupneica, com murmúrios vesiculares presentes e simétricos, sem ruídos adventícios. Frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente, frequência respiratória de 28 incursões por minuto. Com relação à investigação, qual a recomendação que aumenta o poder diagnóstico do exame de imagem? Bom, turma, já sabem, né? Lá na frente eu volto e não vai ficar nenhuma dúvida na hora de responder essas questões na prova. Bora lá! Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a Med Review porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso? Você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a Med Review, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. A maioria das ingestões de corpo estranho acontece em crianças menores, entre 6 meses e 3 anos de idade. De longe, o corpo estranho mais ingerido são as moedas. Acho que isso até vai ficar meio fora de moda, né? Porque a gente não tem mais muita moeda, agora é muita transação eletrônica, então talvez isso esteja mudando essa estatística. Mas, por enquanto, o que a gente tem na literatura ainda são as moedas como principal corpo estranho. O principal diagnóstico diferencial delas é com as baterias, que são bem menos comuns, mas têm consequências muito mais graves. Outros objetos comuns são os pontiagudos, como alfinete, agulha, espinha de peixe, os ímãs e os brinquedos com muitas partes pequenas, por exemplo. A maior parte desses objetos passa pelo trato gastrointestinal sem gerar maiores consequências, e os pacientes geralmente são assintomáticos, com a suspeição de ingestão pelos pais ou cuidadores por terem visto a criança colocando o objeto na boca. Naqueles que são sintomáticos, a manifestação clínica depende da localização. Quando o corpo estranho fica impactado no esôfago, 3 pontos de estreitamento fisiológicos são os mais comuns para retenção: os esfíncteres esofágicos superior e inferior e ao nível do cruzamento com o arco aórtico. Nesses pacientes, os sintomas mais comuns são a recusa alimentar, disfagia, cialorreia e sintomas respiratórios. E as crianças maiores podem ser capazes de descrever dor torácica retroesternal. O principal risco da impactação esofágica é a ulceração da mucosa do órgão com perfuração e também sequelas tardias como estenose. No caso de corpo estranho que passa pelo esôfago e chega ao estômago, os pacientes são, na maior parte das vezes, assintomáticos, a não ser que o objeto tenha tamanho suficiente para obstruir o piloro, quando os sintomas mais comuns são vômitos e distensão gástrica. Se é um objeto pontiagudo ou corrosivo, pode acontecer perfuração do órgão pneumoperitônio, dor intensa. E, finalmente, para os objetos que conseguiram chegar lá no intestino, embora o mais comum é que os pacientes sejam assintomáticos, pode acontecer manifestações tardias, seja por obstrução ou perfuração intestinal. A história clínica e o exame físico são os pontos fundamentais no atendimento inicial para identificar os pacientes com quadros graves ou com potencial de complicação. A principal causa de instabilidade seriam os corpos estranhos ingeridos que estejam obstruindo a via aérea completamente. A gente já viu isso na primeira parte dessa aula.
Se o paciente está estável, respira fundo e bora investigar melhor. Nós vamos usar as radiografias de pescoço, tórax e abdômen em pelo menos 2 incidências para poder definir qual a localização do objeto. Se a gente não encontra na radiografia, vamos pedir a tomografia, porque pode ser que seja um objeto radiolúcido. Se o objeto está no esôfago, nós vamos precisar de endoscopia de qualquer forma. O que a gente precisa definir é se ela vai ser de urgência, em até 24 horas, ou de emergência, o mais rápido possível, preferencialmente em até 2 horas. Os casos que exigem mais pressa são impactação de objetos pontiagudos ou uma bateria de líptio do tipo botão. Se o paciente tem sintomas respiratórios ou sinais de obstrução esofágica, como cialorreia, disfagia, ou se o objeto está impactado há mais de 24 horas ou por um tempo desconhecido. Se o corpo estranho já passou pelo esôfago e está no estômago, a gente vai precisar pedir uma endoscopia de emergência. Se o paciente estiver sintomático, com náuseas e dor abdominal, por exemplo, se o objeto for pontiagudo ou longo, um polímero superabsorvente, porque esse material pode aumentar e muitas vezes o seu volume e causar obstrução do trato gastrointestinal, ou se forem ímãs de alta potência. Se o objeto for uma bateria, a maioria dos guidelines coloca como uma conduta endoscopia de emergência se ele tem qualquer sintoma. Mas nos assintomáticos não existe uma definição precisa sobre essa necessidade de realização de endoscopia tão rápida, então por isso que ficou essa interrogação ali. Se o objeto for pequeno e arredondado e o paciente está assintomático, dá para fazer conduta expectante, com acompanhamento regular e endoscopia só se ele permanecer no estômago depois de 4 semanas. E, finalmente, se o objeto já está abaixo do bulbo duodenal, a conduta pode ser conservadora desde que o paciente esteja assintomático. Para os objetos radiopacos, vamos fazer radiografia seriada. Se ele é radiolúcido, vamos orientar o paciente ou os responsáveis a observarem as fezes. E na presença de sintomas como dor ou distensão abdominal, vômitos ou febre, o paciente precisa ser avaliado imediatamente por cirurgião com realização de exame de imagem. Então, olha só como que ficou esse nosso esqueminha aqui no final para você consultar sempre que tiver alguma dúvida. Detalhes importantes e específicos que costumam ser cobrados em provas. Como eu já tinha falado, as moedas são os corpos estranhos mais comumente ingeridos pelas crianças. Mas a maioria desses casos é de condução conservadora, porque elas habitualmente passam pelo trato gastrointestinal sem causar sintomas. O que costuma ser cobrado é a diferenciação com as baterias, porque no esôfago elas podem causar lesões necróticas por calor ou liberação de substâncias cáusticas. Mas como que separa moeda de bateria? Na radiografia de tórax, em posicionamento antero-posterior, a gente costuma identificar esse sinal do duplo halo ou duplo contorno na bateria. Na incidência lateral, vai aparecer esse degrau na bateria e na moeda ele não existe. Outro tipo de questão comum é sobre como abordar o paciente que ingeriu ímãs. Se a ingestão foi de um ímã só e o paciente está assintomático, a princípio é possível observação. O risco aqui seria atrair objetos metálicos da roupa do paciente, por exemplo, que pode pressionar a mucosa no ponto onde ele está impactado. Mas se forem múltiplos ímãs, aí a história muda. Se eles estão acima do duodeno, o ideal é remover, porque o risco é de que progredindo para os intestinos, eles se atraiam, pressionando a mucosa e pode levar a ulceração e perfuração intestinal. Se eles já passaram da porção inicial do duodeno e o paciente está assintomático, o acompanhamento com radiografia seriada com o paciente internado é possível. E se ele apresentar sintoma, aí vai precisar de uma abordagem cirúrgica. No caso de objetos pontiagudos, a principal complicação é a ocorrência de perfuração. O cuidado que a gente precisa ter é que nem sempre é possível ver o objeto na radiografia, porque uma espinha de peixe, por exemplo, não é radiopaca, né? Então, tem que considerar o custo-benefício antes de optar pela observação, especialmente fora da internação.
Os alimentos podem se comportar como corpo estranho no trato gastrointestinal quando eles causam obstrução. Isso é mais comum em lactente menor, especialmente na época da introdução alimentar, porque se os alimentos arredondados, como uva ou tomate cereja, não forem cortados da maneira correta, eles podem ficar impactados no trato gastrointestinal da criança. E se essas obstruções ou engasgos acontecem com frequência, tem que desconfiar de alguma alteração anatômica ou funcional do trato gastrointestinal. Nos adultos, o mais frequente são os engasgos por bolo alimentar. E aí também tem que ser investigado se tem alguma condição que está reduzindo o calibre do esôfago ou se tem alguma razão para uma disfagia. Então, fechamos essa segunda revisão, bora ver questão. Menina de 18 meses é levada ao atendimento de urgência. Mãe relata que há 30 minutos criança estava brincando em casa sem supervisão quando escutou tossir e chorar subitamente. Iniciou cialorreia logo a seguir, nega febre, sintomas gripais ou vômitos. Na entrada, a criança se encontrava pouco chorosa, mantendo cialorreia, eupneica, com murmúrios vesiculares presentes e simétricos sem ruídos adventícios. Frequência cardíaca de 120 batimentos, saturação de oxigênio de 97% em ar ambiente, frequência respiratória de 28 incursões por minuto. Com relação à investigação, qual a recomendação que aumenta o poder diagnóstico do exame de imagem? Bom, então voltou aquela questão lá do início da nossa segunda parte dessa aula. A criança estava brincando sozinha e iniciou com tosse e cialorreia súbitos. Ela está estável, então a gente tem tempo de investigar com o exame de imagem não invasivo. E como a gente pode melhorar a nossa capacidade de diagnóstico nesse primeiro momento? Bom, pedindo os exames em incidências perpendiculares. Vocês concordam? Assim, a gente consegue definir se o corpo estranho está na via aérea ou no trato gastrointestinal e, além disso, dependendo do caso, consegue até diferenciar qual o corpo estranho que foi ingerido. Então, vamos ficar com a letra C como a nossa resposta correta nesse caso. A imagem seriada até pode ajudar, mas ela muitas vezes não ajuda no diagnóstico inicial, que precisa ser rápido e por isso não dá para esperar 6 a 8 horas também. O contraste a gente não vai usar porque se já ocorreu uma perfuração, ele pode extravasar para o mediastino ou para o peritônio, por exemplo, e causar irritação. Criança de 2 anos de idade, admitida com relato de ter iniciado há cerca de 2 horas com cialorreia espessa associada à irritabilidade. Ao exame físico, apresenta os seguintes sinais vitais: frequência cardíaca de 120, respiratória de 30, saturação de 96% em ar ambiente, com ausculta pulmonar normal. Não foram visualizadas alterações à uroscopia. O pai tem dúvidas se a criança ingeriu algum objeto enquanto brincava. Realizada a radiografia de tórax com a seguinte imagem. Então, olha só aqui a imagem que o autor trouxe para a gente. Presta bem atenção nela, hein? Qual a melhor conduta para esse paciente? Bom, a história é bem parecida com a da questão anterior. Criança brincando, que pode ter ingerido um objeto e começou com uma cialorreia de forma súbita. Paciente estável. A gente já viu a imagem dela, né? O que chamava a atenção ali? Vocês perceberam que tinha um duplo halo que a gente falou durante a aula? Esse paciente ingeriu uma bateria do tipo botão e está sintomático. Há alguma dúvida de que ele precisa da broncoscopia o mais rápido possível? Nenhuma, né? Então, pode marcar a letra A. A glicerina não está indicada nessas situações, até porque o paciente pode aspirar esse líquido, já que ele está engasgado. E essa letra D também está errada. A gente está diante de uma emergência. Não vamos esperar vaga em bloco cirúrgico e nem respeitar tempo de jejum, ok? Pode marcar a letra A e correr para o abraço, garantir esse ponto. Criança de 4 anos ingeriu um prego por volta das 14 horas. Foi atendida em unidade de pronto atendimento e submetida à radiografia simples. Em seguida, foi encaminhada com o exame para tratamento definitivo em hospital terciário, onde foi admitida assintomática às 22 horas. Qual a próxima conduta? Então, olha só a imagem que foi feita para esse paciente. Ali, tem uma imagem que parece realmente um preguinho, né? Então, turma, essa questão é de 2021, mas vocês viram que as outras eram de 2025, né? Esse tema cai com frequência mesmo, tá? Nessa imagem, o corpo estranho aparentemente ainda estava no estômago. E apesar de o paciente estar assintomático, valeria a pena remover por endoscopia.
mas já se passaram 8 horas da ingestão e provavelmente esse objeto já progrediu. Então, a gente vai precisar de uma nova imagem para ver onde ele está agora e definir a necessidade de uma endoscopia, que é pouco provável nesse momento. Então, aqui nós vamos marcar a letra B. Vamos repetir a radiografia simples para ver onde que esse preguinho está agora, beleza? Então, turma, fim de papo, mais uma aula para a conta aí, né? Façam as questões, treinem lá com os flashcards e voltem aqui se precisar. E claro, se você puder, avalie essa aula, deixe o seu feedback, isso é muito importante para a gente saber o que você está achando do material que a gente está te entregando. Eu te vejo numa próxima aula. Até lá! Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensor da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.